perdoar aí minha cara de cansado, acabei de chegar numa viagem, mas glória a Deus deu tempo de estarmos aqui para mais um culto de estudo. Irmãos, nessa semana, mais especificamente domingo, a gente comemorou o Dia dos Pais, certo? A gente até nem teve escola bíblica dominical, e a gente sabe que os irmãos estão ali junto com os seus pais, né? E daí eu quis fazer o estudo dessa noite, pesquisando algum pai para eu trazer aqui. Então o pastor deu uns exemplos ali, falou de Abraão, falou daquele pai que tinha um filho endemoniado, no domingo passado, né? E ele comentou também sobre Jairo. E daí eu falei, vou trazer esse estudo baseado na história de Jairo, uma história que eu já conheço e gosto bastante. Então, se os irmãos já quiserem deixar a Bíblia aí no livro de Marcos, capítulo 5, e a gente vai ler alguns versículos posteriormente. Irmãos, Dia dos Pais, como eu disse, é um momento não só de celebração, também quem aqui já tem aquele costume de estar com seu pai no Dia dos Pais, ou tomando café da manhã, ou almoçando, né? É de praxe. Tanto que eu disse aqui que a gente até liberou no Dia dos Pais, como fizemos no Dia das Mães, foi liberado a escola bíblica dominical. E até esse domingo eu passei de ter que meio que se dividir, né? Porque eu tenho pai, minha esposa também tem pai, então tem que ficar um pouco com o sogro. Sogro é tipo um pai também, né? O segundo pai ali, né? Dizem que quando o sogro, o homem tem uma filha menina, ele ganha um filho, né? E quando tem um filho homem, meio que ele perde o filho para outra família. Então, como eu tenho um casal, eu vou ficar no empate ali. E daí, a gente foi lá no meu sogro para fazer um churrasco lá, na hora do almoço. Ele até pediu assim, falou, passa no mercado, compra carne. E irmãos, eu tive uma constatação que tem 4 datas que você não pode ir no mercado. Deve ter mais, mas na minha pouca experiência, tem 4 datas que você não pode ir no mercado de maneira nenhuma. E digo mais, não pode comprar carne nessas datas. Dia das Mães, Natal, Ano Novo e Dia dos Pais. Não pode. Porque ou você não vai encontrar, ou vai ser uma fila gigantesca, e eu tive esse desprazer de, além de ter uma fila gigantesca no açougue, ainda não consegui comprar o que eu queria. Mas deu tudo certo. Então, não só essa comemoração que a gente está falando aqui é comum, mas também para a gente fazer uma reflexão do papel, da importância do papel espiritual do pai na família. E na Bíblia a gente conta diversos exemplos, né, do papel espiritual do pai. E eu quis trazer um exemplo que vai inspirar a gente nessa noite, que é da vida de Jairo. Então, vamos iniciar lendo aqui em Marcos 5, 21. O título que aparece aqui na minha Bíblia diz o seguinte: o poder de Jesus sobre a doença e a morte. Marcos 5, 21 diz o seguinte: quando Jesus voltou do barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do lago. Então chegou ali um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e implorou insistentemente: a minha filha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos dela, para que ela seja curada e para que viva. Então, irmãos, o ponto principal que a gente já vai falar nessa noite é que o melhor presente que um pai pode dar para a sua família é levar Jesus para dentro do seu lar. No Dia dos Pais a gente recebe muito presente, né? Eu recebi uma gravatinha feita de papelão, muito bacana. Recebi várias coisas lá, cartãozinho feito à mão. Então,
a gente recebe esses presentes, né? E qual que é o presente que o pai pode dar para a sua família? O melhor de todos. É um videogame, é um livro, é um contrabaixo, né? Não. É levar Jesus para a sua família, é apresentar Jesus para os seus filhos. E Jairo aqui, ele estava levando Jesus até o seu lar, estava levando Jesus até a sua filha. Quem que era Jairo nesse contexto? Jairo, ele tinha um cargo aqui, como a gente acabou de ler, ele era chefe da sinagoga. Então ali, a sinagoga era o templo ali, né, daquela época, então ele era o chefe ali, provavelmente o administrador que cuidava dos assuntos ali da sinagoga. Então ele tinha um destaque, ele tinha prestígio perante a sociedade da época, ele tinha responsabilidades ali com aquela função que ele tinha, inclusive responsabilidades espiritual. Imagina vocês que um administrador de uma igreja é pego fazendo coisas que não condiz com a prática cristã. As pessoas vão olhar escandalosamente, seja um pastor, um presbítero, um obreiro, um diácono fazendo alguma coisa, já vai olhar de maneira escandalosa. Então ele tinha uma reputação a zelar, espiritualmente falando. Ele tinha condições sociais provavelmente muito boas, financeiramente. Ele era respeitado ali pela sociedade onde ele estava, né? E ele, apesar desse cargo, dessas condições sociais, ele estava passando por um desafio, que era a posição dele e os recursos financeiros dele não eram suficientes para curar a filha dele, não eram suficientes para trazer salvação à sua filha. Então esse foi o maior desafio que ele viveu nesse momento. E o que a gente já começa a extrair desse texto? Que posição social que a gente está, ou os bens financeiros que a gente tem, tudo isso vem da onde? Vem de quem? De Deus. Deus permite a gente ter isso. Só que isso não vai garantir salvação para a gente. Isso que a gente tem não vai garantir que a gente vai passar por todos os problemas. Então, mesmo a gente tendo um cargo, uma posição social, recursos financeiros, quem vai salvar a nossa vida e quem pode salvar a nossa casa é Deus. Então, pelos nossos esforços, a gente não consegue fazer. A gente não consegue trazer salvação para ninguém, nem para nós mesmos. Então, Jairo, ele percebendo isso, falou: eu vou até quem vai trazer a salvação para minha casa, eu vou até quem vai resolver esse meu problema. Lá em Provérbios 3, no versículo 5, diz o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então, confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu caminho, não se apoie na sua força, não se apoie no seu conhecimento, não se apoie no seu entendimento. Se apoie, se agarre no Senhor. O pastor abriu aqui falando que Jesus fala: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então a gente tem que se apoiar em quem venceu o mundo. Então quem é capaz de vencer todas as adversidades que a gente está passando, dificuldades, é Cristo. Então a gente tem que se agarrar nele. Ele tem que ser o motivo da nossa esperança e da nossa confiança, e não o que somos, o que temos, porque o que a gente é e o que a gente tem foi dado por Deus e é tudo passageiro e momentâneo. Então, segundo ponto que eu vejo aqui, que ele superou essas barreiras para chegar a Cristo. Imagina que a gente pegar na história de Jesus, tinha mestres ali que estavam na sinagoga, queriam confrontar Jesus, pegar Jesus no erro. Mais para frente quiseram prender Jesus, estavam buscando para matar Jesus, e Jairo estava no meio disso aí. Ele trabalhava ali na sinagoga, tinha pessoas ali que queriam pegar o Messias, e ele deixou tudo isso de lado, ele deixou a posição social dele, ele deixou o cargo dele, e ele falou: vou passar por cima de todas essas barreiras e vou até o que realmente importa, o que realmente vai trazer salvação para minha casa. É Jesus. Então não interessa onde eu estou, não interessa
tenho de cargo, de função, o que eu estou fazendo, eu sei que Jesus pode resolver esse meu problema, então eu vou até Ele. Então, deixa de lado orgulho, posição social, possíveis críticas que aquela comunidade religiosa podia dirigir até Ele, e Ele se humilhou e se prostrou diante de Jesus, como a gente leu aqui, ó. Vendo Jesus, prostou-se aos seus pés e implorou-lhe insistentemente. Lá em Tiago, versículo 4, o capítulo 4, versículo 10, diz: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Essa humilhação, fala aqui, é de você reconhecer, é a entrega, é você reconhecer que só Jesus pode resolver seus problemas, que só Jesus é o único e verdadeiro caminho, que só com Ele, por Ele, para Ele são feitas todas as coisas. Não é que Jesus quer ver você se humilhando, você se ajoelhando de forma vã, não é isso. É que você, no momento que você reconhece que Jesus é o único que pode resolver o seu problema, no momento que você reconhece que Ele é o único e verdadeiro caminho, é ali que Ele vai te exaltar. No momento que você reconhece as suas fraquezas e reconhece que Ele é o Senhor da sua vida, é ali que Ele te exalta. Então humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Aleluia. No versículo 23 que a gente leu aqui, fala que Ele implorou insistentemente. Então Ele repetidamente, vezes ali, não relata assim, no primeiro momento, Jesus não quis ir ou olhou de maneira diferente, mas Ele não estava nem aí, Ele continuou insistindo, insistentemente, persistentemente. Então, aqui a gente vê as lutas que um pai tem que fazer. E nós pais precisamos lutar em oração pela vida espiritual e física dos filhos. E eu nem vou perguntar, mas pai e mãe aqui ora pelos seus filhos? Vou perguntar, todos os pais e mães vão levantar a mão, né? A gente está tendo aqui na classe da Escola Bíblica Dominical, a classe Maturidade Cristã, está estudando um livro, foi muito bem recomendado pelo professor Larson, chama Como Flechas, é do pastor Luciano Spirá, e ali ele fala dos desafios da paternidade e maternidade, né? Foi ele e a esposa dele que escreveram o livro juntos, e fala dos objetivos que os pais têm que fazer na vida dos filhos. E ali a gente fez um exemplo no domingo retrasado, onde eu questionei assim: imagina você pai, você mãe, você no fim ali da sua jornada, assim, da sua carreira, você já viveu bastante, você olha para a sua vida e fala: nossa, eu tenho a alegria da salvação. Aí você olha para os seus filhos e você não consegue enxergar nos seus filhos a alegria da salvação. Será que você conseguiu vencer nessa vida, vamos assim dizer? Se olhar para o seu filho e enxergar que você não consegue ver que ele tem a alegria da salvação na vida dele. É triste para um pai, uma mãe. Por mais que fez tudo que estava ao alcance dele, mesmo tendo feito tudo, olhar e ver uma situação dessa, né? E a gente tem exemplos na Bíblia de pais que foram assim, e tiveram uma carreira esplêndida, mas que não deixaram legado, que não deixaram ensinamento, e os seus filhos se desvirtuaram dos caminhos do Senhor. Então, a responsabilidade de nós, pais, é ser o sacerdote do nosso lar. A gente tem que levar Cristo para dentro de casa e a gente tem que constantemente continuar em oração, continuar suplicando pela vida dos nossos filhos, para que lá na frente a gente consiga ver os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, todos no caminho do Senhor, todos a gente sentir a alegria da salvação na vida deles. Porque quando que um pai deixa de ser pai? A gente até fez essa pergunta, né? Quando casou, saiu de casa, não é mais filho. É igual o Mateus já casou, saiu de casa, já fez a família dele. Então, o pastor não tem mais responsabilidade. Não é mais pai. Você deixou de ser pai? O Mateus? Deixa. Continua sendo pai, continua sendo
alguém que vai interceder, vai orar. É claro que agora o Mateus ele tem essa responsabilidade de ser o sacerdote da casa dele, mas o pastor ainda continua sendo pai, a gente ainda continua orando. Então, é uma missão para o resto da vida, ela não finda, é uma missão eterna, enquanto estivermos aqui. E essa persistência e súplica, eu lembro quando Jesus fala lá em Lucas 18:1, quando ele está contando uma parábola, ele inicia assim, ó, Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. E Jesus sabe que não é fácil, ele sabe que a gente tem limitações humanas, mas ele coloca isso como uma missão. A gente deve orar sempre e nunca desanimar. Quantos testemunhos a gente vê de pessoas que oraram até conseguir a bênção? É assim que a gente tem que ser, insistente, igual esse pai que foi. Ele sabia que a filha dele estava mal, ele sabia que precisava de Jesus, e ele foi insistentemente pedindo para o mestre, orando, pedindo. Só que, no meio do caminho, ele encontrou um outro desafio, né? Teve uma interrupção na jornada dele, ó. Vamos continuar aqui. Uma história já conhecida, lembrando que são duas histórias no mesmo capítulo, né? Que a gente vai falar agora da mulher de fluxo de sangue. Versículo 25. Havia uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos. Ela havia sofrido muito sob os cuidados de vários médicos e gastava tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando viu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão, tocou seu manto, porque pensava, se eu apenas tocar seu manto, seria curada. Imediatamente a hemorragia cessou e ela percebeu que o seu corpo estava curado daquele mal. No mesmo instante, Jesus, percebendo que ele havia saído do poder, virou-se para a multidão e perguntou, quem me tocou? Quem tocou no meu manto? Os seus discípulos responderam, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. A mulher, sabendo que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então, ele disse, filha, a sua fé te curou. Vá em paz e fique livre desse sofrimento. Então, vamos lá. Jairo consegue ali, depois de insistentemente pedir para Jesus acompanhar ele e a sua casa. Jesus está no meio do caminho, aí o caminho é interrompido por essa situação que a gente acabou de ler, a mulher do fluxo de sangue. E ele presencia todo aquele milagre. Então era para o coração dele falar, poxa, estou com o homem certo, agora eu tenho certeza, se antes eu tinha qualquer dúvida, agora eu tenho certeza. Ele acabou de curar uma mulher, ele tinha 12 anos, estava doente, curou ela sem nem tocar nela. E ele está indo lá para minha casa, milagre está garantido. Mas aí veio o versículo 35, que diz o seguinte, enquanto Jesus ainda estava falando ali com a mulher, né, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo. Então as pessoas que estavam lá na casa de Jairo vieram falar, Jairo, ó, tua filha morreu, acabou de vir lá da sua casa. Já não tem mais esperança, ela já morreu, porque ainda incomoda o mestre. Irmãos, a gente leu aqui na Escola Bíblica Dominical também, a gente estudou sobre os milagres de Jesus. Nessa época, não se acreditava em ressurreição, se acreditava que a única pessoa que poderia ressuscitar alguém era o Messias. O Messias, então aguardar o Messias. Então, quando eles chegam ali, ele fala, olha, ela estava doente. O mestre aí até podia curar ela, mas agora ela morreu. Agora, já era, porque é só o Messias que ressuscita. O mestre não vai conseguir ressuscitar ela. Irmãos, quem já ouviu aquela expressão que tudo sempre piora antes de melhorar? Quem já ouviu isso? Antes da melhora, tudo sempre piora. Então, tipo, não é que está ruim antes de melhorar, não. Vai piorar, aí vai vir a melhora. E é isso que aconteceu aqui na vida de Jairo. Se ele já estava ruim, quando ele recebe essa notícia,
Pode ser que até no seu coração ele mesmo falou: caramba, cheguei atrasado, podia ter vindo mais cedo, podia ter corrido mais, se essa mulher aí não tivesse atrapalhado, a gente podia ter chego lá, agora acabou. Jesus, porém, versículo 36, ignorou essa notícia e disse ao líder da sinagoga: não tenha medo, cresça somente. Irmãos, às vezes a gente quer que as coisas aconteçam da nossa maneira. Só que a nossa maneira não é a maneira de Deus. Lá em Isaías 55, versículo 8, diz: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os caminhos de vocês, e os meus pensamentos mais altos do que os pensamentos de vocês. Então a gente nunca pode usar a nossa métrica humana para comparar a grandeza de Deus. Porque, como a gente acabou de ler, os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos, as maneiras como Deus age é diferente da nossa maneira. E foi isso que Jesus falou para ele, no versículo 36 que a gente acabou de ler. Ele falou: não tenha medo, apenas creia. E aqui a gente pode dividir isso em duas frases, duas frases distintas. Primeira, não tenha medo. Tenha medo. Irmãos, ansiedade, o mal do século. Quem tem um pouquinho de ansiedade aí? Pode falar. Tem um pouquinho, né? Só que Jesus, ele nos convida a deixar a ansiedade lá, a deixar o medo que enfraquece a nossa liderança espiritual da nossa casa. Então, quando a gente demonstra medo, ainda mais para quem a gente tem que proteger, imagina como que vai ficar. Se essa criança, ela olha no pai, o pai é o super-herói, o pai e a mãe, eles podem tudo. Se eles olham para você e eles verem o medo em você, vai destruir o menino, vai acabar com ele. Então, essa ansiedade, ela enfraquece essa nossa liderança espiritual. E a segunda parte do não tenha medo é apenas creia. E crer é o quê? É o exercício da fé. É a fé constante. Mesmo diante da adversidade, mesmo diante da má notícia, você fala assim: não, eu estou depositando a minha fé em quem consegue resolver isso aqui. Essa notícia é ruim, mas a minha fé, a minha esperança, ela é depositada no Deus que tudo pode, no Jesus que venceu esse mundo, como a gente falou. Então, se ele venceu qualquer coisa, ele venceu a morte, ele venceu o mundo, ele vence tudo. E a minha fé está no campeão, a minha fé está no vencedor. Então, esse é o exercício de fé constante, é não deixar o medo, a ansiedade desanimar e ainda continuar crendo, continuar tendo esperança. Lá em Salmo 112 diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoado a geração dos justos. Então, bem-aventurado quem teme ao Senhor, tem seu prazer na lei do Senhor, que não deixa o medo tomar conta do seu coração, que não deixa a ansiedade tomar conta do seu coração, mas que tem a fé e a esperança que você está depositando, em quem você está depositando é maior que tudo. E aí nós vamos então para a vitória de Jairo, no versículo 39. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Então Jesus chegou e falou: não, essa criança não está morta. 10 pessoas estavam ali e falaram: mas acabei de ver, a criança está morta, toquei nela ali, morreu, a gente vai começar a preparar funeral aqui para a criança, e chega o mestre aí falando isso. Então essa risada, eu entendo que eles estavam zombando, escarnecendo. Poxa, que doideira é essa aí?
Mas ele ordenou que saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que o acompanhavam e entrou onde encontrava-se a criança. Versículo 41. Tomando-a pela mão, disse: Talita cum, que significa: menina, eu ordeno a você, levanta-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso deixou todos admirados. Então aqui, o que eu consegui extrair aqui desse texto? Jesus, ele restaura a vida dessa menina, só que por intermédio de quem Jesus entrou naquela casa? Quem foi o canal para Jesus entrar ali naquele lugar? Quem foi o instrumento que levou Jesus até ali? Foi o Pai, foi o Jairo. Então, a presença do Pai, ela foi decisiva para que Jesus entrasse naquela casa. Será que nós estamos sendo, o pai e a mãe, decisivo para que Jesus entre na nossa casa? Uma outra coisa, que nós pais precisamos criar um ambiente onde Cristo seja bem-vindo. Lembra que quando a gente leu aqui, Jesus chegou, as pessoas começaram a escarnecer. Jesus falou: não, tire essas pessoas. Que saiam todas essas pessoas. Fica aqui só quem realmente precisa ficar. Só quem realmente acredita que o milagre pode acontecer. Só quem realmente está crendo no porquê que eu estou aqui nessa casa. Então, a gente tem que ter em mente, irmãos, que Cristo, ele quer habitar em todos os corações. Jesus, ele tem essa vontade de habitar em todos os corações. Só que Jesus, ele é respeitoso. Ele não vai entrar num coração que não convidar ele para entrar. Ele não vai entrar numa casa que ele não for convidado para entrar. Ele não vai entrar numa casa onde ele não vai se sentir bem-vindo. Que comunhão tem a luz com as trevas? Nenhuma. Eu imagino assim, quando a gente está andando com Jesus, Jesus está aqui com a gente. E daí, por um descuido ali, ou por alguma coisa que apareceu, você fala: puxa, olha aqui, ó, uma oportunidade de eu pecar. Eu vou ali pecar. Aí Jesus, eu imagino Jesus assim, ele fala: você vai lá mesmo, filho? Eu não vou com você, então pode ir lá. Aí você vai lá, você vai pecar. Daí você se arrepende, você fala: puxa, me arrependi. Quando você voltar, Jesus vai estar de braços abertos, vai estar te esperando. Só que assim, a gente tem que também ter em mente que todo pecado gera uma consequência, enfim. Mas, que em nenhum momento Jesus vai estar conosco quando a gente pecar. Então, quando a gente aceita Cristo, as práticas do velho homem têm que ficar de lado. O vício tem que ficar de lado. A gente tem que abandonar isso. Você acha que Jesus vai estar com uma pessoa no momento em que ela estiver ali tomando um vício, bebida, um cigarro, alguma coisa? Não. Eu acredito que não. Porque até Jesus sabe que os vícios fazem mal para a gente. Ele não quer nem que a gente tenha aquilo ali por questão de saúde mesmo, mas por questão de a gente ser escravo daquilo ali, né? Então, ele quer, Jesus fala: meu fardo é o quê? Suave, é leve. Ele quer que a gente seja servo dele, porque o fardo dele é leve, é suave. Então, irmãos, esse ambiente para convidar Jesus, nós temos que criar. Um lar onde tem gritaria, xingamento, briga, intriga, conflito ali entre pai e mãe, esposa e esposa. Jesus vai querer habitar num lar assim? Vai. Então essa é a nossa responsabilidade. É um ambiente favorável para a presença de Cristo, para a gente levar Cristo até o nosso lar. E consequentemente, através disso, os nossos filhos e olhando pelos nossos exemplos. E a gente levando Cristo até eles. Então, irmãos, em Josué 24:15, versículo famoso que até o pessoal escreve muito aqui nas portas das casas, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha a responsabilidade que você está colocando diante do seu lar. Falar: eu vou fazer a minha casa também servir ao Senhor. Eu vou ser o sacerdote da minha casa. Então,
Deus, a minha missão aqui é eu servir o Senhor e eu levar minha casa a servir o Senhor também. Essa é a minha missão aqui na terra. Então, caminhando aqui, irmãos, para o final aqui do que a gente extraiu de tudo esse estudo aqui dessa noite. Primeiro ponto, a gente tem que ser um intercessor da nossa família. Então a gente tem que orar pelos nossos filhos, a gente tem que jejuar pelos nossos filhos, a gente tem que ensinar eles a orar, colocar-nos de joelho do lado dele para ensinar ele o que tem que fazer, o que tem que orar, e não abandonar, eu já ensinei, esse moleque não quer aprender, não. É responsabilidade. Até quando? Para sempre. Não permita que orgulho, que posição social, que bens, que nada que você tenha te impeça de buscar ao Senhor. Passe por cima de tudo isso, passe por cima de todas essas barreiras. Não permita que nada fique entre você e a busca por Jesus. Terceiro ponto, mantenha a fé mesmo diante de notícias ruins. É difícil. A gente como humano, é difícil. Quando a gente vê uma situação ruim, quando está com uma criança doente, quando alguma coisa acontece, isso abala a gente emocionalmente. Mas a gente tem que lembrar das palavras de Jesus. Não tenha medo, creia somente. Não tenha medo, creia. E o último ponto, permita que Jesus seja a autoridade suprema da sua casa. Eu gosto de falar na casa assim, quanto tempo a gente está destinando para Jesus? E quanto tempo a gente está destinando para o YouTube, ou para os joguinhos, né? Se a gente está destinando mais tempo para ele está sendo a autoridade do nosso lar. Quem a gente mais se dedicar, mais é a autoridade do lar. Então, a gente pode ter essas outras coisas? Pode, mas desde que de maneiras regradas, né? O ensinamento, a leitura da palavra, a oração, cânticos, tudo isso, o louvor a Deus tem que ser superior, tem que ser a autoridade superior da nossa casa. Irmãos, isso era o que eu queria trazer, aproveitando aí a semana do Dia dos Pais, e eu deixar um versículo final aqui para os irmãos, que se encontra lá em Salmos 127. Que já é meio que o tema aí da nossa EBD, diz o seguinte: Salmo 127, versículo 3: Os filhos são a herança do Senhor, e os frutos do ventre, uma recompensa. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na sua mocidade, na sua juventude, né? Então, em outras versões aqui fala que a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão, né? A sua recompensa, seu galardão. Então, que a gente possa ver a nossa responsabilidade, analisar, né? Essa semana aí do Dia dos Pais, a gente analisar a nossa responsabilidade como pai, também estendo aqui, por que não, como mãe, da responsabilidade que a gente tem de ser os sacerdotes, nossos pais, do nosso lar, de ser o cabeça, de ser o espelho de Cristo para a nossa família, que nossos filhos olhem o verdadeiro cristão, o verdadeiro adorador, quando olhar para nós, e que a gente possa criar esse ambiente favorável no nosso lar, deixar as intrigas de lado, deixar briga, discussão, palavrão, começar a fazer uma transformação e ser um lar que Jesus se sinta bem-vindo. A gente traga Jesus para sentar à mesa conosco, a gente traga Jesus para ficar ali, para nos auxiliar na educação dos nossos filhos, né? Permitindo que Ele seja assim a autoridade superior do nosso lar. Amém? Bom, vamos estar em pé, vamos estar orando nessa noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por mais essa oportunidade de estarmos aqui na sua casa, para louvar, para engrandecer o seu nome e para aprender mais da sua palavra, Senhor. E nessa noite aqui, Senhor, nós estudamos, através da história de Jairo, nós podemos aprender, Pai,
que não existem barreiras que não possam ser transpassadas para que um pai busque ao Senhor para dentro da sua casa, Senhor. E todas as barreiras físicas, todas as barreiras sociais, financeiras, que a gente passe por cima de tudo isso, Senhor, e veja que realmente o que importa é buscar ao Senhor, e que a real importância das nossas ações seja buscar o Senhor e colocar dentro do nosso lar, Senhor, levar os nossos filhos até o Senhor, Pai, e levar o Senhor até os nossos filhos, Senhor, que nós possamos ser o exemplo da nossa casa, Pai, que nós possamos, Senhor, nos livrar de toda intriga, de toda briga, palavrão, tudo que é de ruim que esteja no nosso lar, que nós possamos criar esse ambiente, Senhor, um ambiente propício, para que o Senhor se sinta bem-vindo na nossa casa, Senhor, que o Senhor se sinta bem-vindo no nosso lar, Pai. Nos ajuda aqui enquanto pais e mães, na educação dos nossos filhos, Senhor, porque sabemos das artimanhas do inimigo, sabemos das coisas ruins que cada dia mais o mundo se empenha na destruição da família, Pai, na destruição dos valores cristãos, na destruição do lar, Pai, porque Ele sabe que o lar, que a família é um dos pilares da igreja, Pai. Ele quer atingir a igreja, atingindo a família, Pai. E que o Senhor possa estar blindando as nossas crianças, Senhor. Que o Senhor possa estar blindando os corações, os ouvidos, as mentes da nossa criança, Senhor, para que elas não possam se contaminar com tudo que é de ruim que o mundo oferece, com tudo que é de ruim que o mundo quer empurrar goela abaixo em cima da gente, Pai. Que o Senhor possa protegê-las, Senhor, que o Senhor possa nos capacitar, Senhor, nos orientar, Pai, a levá-las a ela ao melhor caminho, Senhor, a levá-las a ela no centro da sua vontade, Pai. Abençoa cada família aqui da sua Igreja Batista Itatiaia, protege, Pai, capacita os pais e entra com todo, vai de encontro com todas as necessidades de cada lar aqui nessa noite, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Os irmãos podem se sentar um pouquinho? Irmãos, eu estou muito feliz. Hoje, culto de quarta-feira, assim, já veio uma boa quantidade de pessoas. Acho que desde a semana passada tem vindo, tem aumentado, né, o número de pessoas. Sexta-feira nós temos uma outra ênfase, que é a libertação. As pessoas têm vindo, a gente tem visto, assim, maravilhas Deus operar na sexta-feira. Temos aí a nossa agenda também na sexta. Então vamos manter firme o propósito de estarmos presentes nos cultos da igreja. Vamos ter coesão, irmãos, coesão. Nós, principalmente os líderes de ministério, por exemplo, ontem eu vim aqui orar, todas as terça-feiras eu venho orar, independente da semana de oração. A gente entende que a oração, ela não pode ser algo que a gente faz uma semana. A oração, ela tem que ser constante na nossa vida, ela tem que ser um hábito, ela tem que ser uma arma de guerra constante, mas ela também tem que ser, acima disso, uma insistência em buscar intimidade com Deus, uma insistência em ser mais próximo de Deus, em estar mais alinhado com Deus, com a vontade de Deus, com o coração de Deus. E aí ontem eu estive aqui, a Aurinete tem vindo da liderança da igreja. A única pessoa que tem vindo orar comigo aqui na sexta-feira é a Aurinete, ela vem quase toda terça-feira, né? E aí a gente ora pelos ministérios, por cada ministério, irmãos, todos os ministérios, a gente fala de cada ministério, né? E aí é claro que você começa a vislumbrar o que cada ministério está fazendo. A gente começa a orar pelos líderes, a gente começa, os que eles estão aqui embaixo, eu aqui em cima, mas orando pelos ministérios, orando pelos líderes, orando pelas pessoas. Entendi? O quê? Vocês oram? Terça-feira. Tá tendo terça-feira? Terça-feira. Quiser vir, está convidado. 7 horas, né? 7 horas. 7 horas toda terça-feira. Então, queridos, estão conversando com o Mateus ali sobre a questão do Ministério dos Jovens. A gente está conversando com cada ministério. A gente tem algumas ideias para colocar em prática sobre ministério dentro da igreja. Irmãos, essa sala aqui das crianças, o irmão está trabalhando ali, ó. O marido da irmã Cristiane está trabalhando de noite para a gente aprontar essa sala o mais rápido possível, porque a gente quer dar um fôlego a mais para o ministério infantil. E louvado seja Deus que a irmã Cristina se prontificou, ela veio ontem orar também, né? A irmã também está pegando o hábito de vir na terça-feira, e ela se disponibilizou diante da Aurinete para ajudar no Ministério Infantil. E isso, irmão, a gente espera de mais pessoas. A gente precisa de gente para trabalhar, a gente precisa de gente para colocar a mão na massa. O Tiago hoje, por exemplo, já tocou aqui a primeira vez, né?
é músico, é levita, já está integrado à equipe de louvor, já tocou o seu baixo hoje. Sexta-feira vai estar de novo, né, Tiago? Se não ir agora com essa intimação, né? Não tem como fugir. Então, irmãos, eu estou feliz porque eu estou vendo um crescimento, né? Não só um crescimento numérico que a gente tanto busca, mas um crescimento no comprometimento, na disposição de se comprometer mais, né? Então nós precisamos fazer isso crescer mesmo dentro de nós. Precisamos, a gente tem que colocar no nosso coração essa preocupação de ver essa igreja crescendo e de trazer a responsabilidade de parte desse crescimento para o nosso ombro. Nós não podemos viver um evangelho que a gente joga a responsabilidade sobre os ombros de Deus. Não, Deus vai fazer, não, Deus vai fazer com a gente. Deus vai fazer, mas com a gente trabalhando junto, lado a lado, né? Deus não vai fazer sozinho. Ele não vai mandar anjo aqui para sentar piso ali atrás. Ele não vai mandar anjos, irmãos, para dirigir ministério. Ele não vai mandar anjo para evangelizar. E ó que anjo quis evangelizar. Deus falou, não, isso é coisa para salvo. Você não sabe o que é isso, né? Isso é coisa para gente salvo. Salvo evangeliza. Então, irmãos, nós precisamos trazer isso para nós, para o nosso coração, para os nossos ombros, estarmos presentes, fazermos a diferença. Escola bíblica dominical é algo assim, eu não conversei com o Lar isso ainda, é um líder que eu quero conversar, mas, irmãos, escola bíblica dominical tem que ser onde vai desaguar o trabalho de muitos ministérios aqui, MCM, e todos os demais ministérios que são numéricos da igreja. A gente tem que fazer desaguar tudo na escola bíblica, porque a escola bíblica é o lugar onde a gente estuda a palavra, é o lugar onde nós temos as nossas células de estudo, né? Classe, chame do que você quiser, pequenos grupos, é aqui que nós nos reunimos para estarmos compartilhando experiências, para estarmos interagindo, né? Então, a minha intenção é trabalhar princípios da igreja multiplicadora na escola bíblica, com as salas todas, e para isso a gente tem que estar unido nesse propósito, a gente tem que estar junto nesse propósito, porque, irmãos, uma frase que um pastor falou para mim na segunda-feira, eu estou participando de reuniões com pastores direto, toda semana, e essa reunião foi com um pastor que ele é líder do Centro-Oeste, né, que trabalha com igrejas multiplicadoras. Ele disse assim, pastor, o tempo da igreja ficar centrada em programa já foi. A igreja precisa ser centrada em pessoas. A igreja precisa cuidar de pessoas. E para cuidar de pessoas, as pessoas precisam discipular pessoas. Cada crente dentro da igreja precisa assumir a responsabilidade de ser um discipulador, né? Nós não podemos viver só em programas, pensando só nos programas da igreja. A gente tem que pensar nas pessoas que nós precisamos cuidar, né? Então, quando nós entendermos o que é cuidar mais de pessoas do que cuidar de programas, a igreja começa a crescer numa velocidade muito maior, em todos os sentidos. Quem quer que essa igreja cresça? Eu quero, né? Mas para isso nós vamos precisar de líderes bem estruturados. Graças a Deus, nós temos líderes aqui hoje, né? O Rodrigo acabou de pregar aqui, é um líder. O Larson, a Aurinete, né? A Nicole, que está ali fora, minha esposa, enfim, são líderes que estão aí à frente, Mateus, são líderes que estão à frente do ministério, pregam na quarta-feira, ajudam a conduzir os trabalhos, né? E outras pessoas que ainda não têm cargo de liderança, mas estão aí trabalhando. A irmã Sandra está trabalhando, todo culto aí, vem uma visitante, ela só falta pegar no colo o visitante, né? Pastor, eu peguei no colo, trouxe aqui para o senhor, visitante, só falta ela fazer isso, porque recepciona bem as pessoas. Então, só de você recepcionar alguém na porta, venha, dar um abraço, dizer, você é bem-vindo nesta igreja, isso conta muito, né? Uma atitude de receber bem todos que entram na casa de Deus, abraçar, fazer a pessoa sentir em casa. Nós todos temos que ter esse propósito no coração. Amém, igreja? Então, eu quero contar com todos vocês, né? Glória a Deus pela vida de vocês, pela perseverança de vocês. E tem muitos crentes aí que entraram na igreja agora, então, então o ritmo tá, não deixa cair o ritmo, né? Mantenha esse ritmo que vocês estão tendo, né? E eu creio que vai vir mais gente,
mas nós precisamos ter intencionalidade. Essa palavra intencionalidade é o que está movendo hoje. Tem que ser intencional. A gente tem que desenvolver relacionamentos intencionais, chamar intencionalmente pessoas para estar na igreja, né? Desenvolver estudos intencionais, né? Eu lembro também quando o pastor William Arão, ele falou que um dos problemas das células, porque células teve problema no passado, é que a célula se tornou um encontro social. As pessoas iam para bater papo, tomar chimarrão, comer bolinho, menos tratar de coisas espirituais. Então, a intencionalidade espiritual tem que reger os encontros, dentro da igreja e fora da igreja. A gente precisa resgatar a prioridade do espiritual. Não que não vai ter o social, mas o foco tem que ser espiritual. Amém, queridos? Vamos ficar em pé, para que nós... quero chamar aqui quero que o Mateus traga aqui minha neta, para ungir, ou a Jaqueline, não sei, né? Quem tem criança doente aí, ou está doente, vem aqui agora, nós vamos ungir todo mundo, né? Ministrando cura. O que a Bíblia diz, irmãos? Lá em Tiago 5, está alguém aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém enfermo ou doente? Chame os presbíteros da igreja e unja com óleo em nome do Senhor. O que vai acontecer? A oração da fé curará o doente. Olha o que a Bíblia diz: a oração da fé curará o doente, e se houver cometido pecado, seriam perdoados. Você entendeu como que é poderoso o ato de orar, né? Então nós vamos estar orando. A Elisa não está muito bem, né? Mas nós vamos estar orando para que ela fique perfeitamente bem, né? Em nome de Jesus. E se tiver mais gente aí, adulto, criança, terceira idade, já partindo para a glória, pode vir que a gente ora. Determinando no nome santo de Jesus a cura dela, com base na tua palavra que diz: estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e estes serão curados. Tua palavra diz: se alguém está doente, chama os presbíteros da igreja e unja com óleo, e a oração da fé curará o doente. Curará o doente, meu Pai, mediante o poder da tua palavra. Eu profetizo a cura, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus, profetizo saúde, cura, bênção, proteção, blindagem espiritual sobre a vida dos espíritos, Azaf, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, igreja? Vamos orar nesse momento. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer por esta noite, por cada vida aqui presente, por cada pessoa que adentrou este santuário, por tudo que recebemos do Senhor na ministração da tua palavra, através da vida do Rodrigo. Entregamos em tuas mãos todos esses pregadores da quarta-feira, o Rodrigo, o Mateus, que vai pregar na quarta-feira que vem, ó Deus, a Aurinete, o Larison, ó Deus, esses quatro que hoje estão aqui, toda quarta ministrando a palavra, que o Senhor continue abençoando, ó Deus, capacitando para que eles continuem, ó Deus, sendo usados pelo Senhor nesse propósito. Abençoa, Pai, todos os ministérios da igreja e todas as pessoas que compareceram aqui hoje. Nos leva em paz aos nossos lares, guardados e protegidos debaixo da tua mão de poder. É o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos.